Olá a todos, meu nome é Alana, sou estudante do terceiro período do curso de Licenciatura em Pedagogia ofertado pela UEMA. O tema a ser desenvolvido é o processo de colonização no Brasil e a pedagogia jesuítica. O século XVIII foi para o Brasil o período da consolidação colonial, a descoberta das minas de ouro e diamante na região central da colônia e a consequente expansão da colonização portuguesa permitiram articular o arquipélago de colônias, ainda que de forma tênue, pelos caminhos do gado, campos de criatório e feiras. Para além, as grandes transformações em curso na Europa refletiram-se no Brasil, espacializadas pelas mudanças em sua fronteira. O final do século XVIII apresenta-se para Portugal como um período de crise que suscitou mudanças expressas pela política pombalina, na qual a indústria, agricultura e comércio são objetos da ação governamental, em particular a agricultura, cujos resultados se fizeram sentir no espaço colonial, pois o Brasil possuía matéria-prima para a indústria portuguesa, produtos para a reexportação do reino e alimentos para a metrópole. A constatação gradativa das riquezas ambientais presentes em territórios brasileiros, aliado à promessa de existência de muito ouro e prata, determinou a nossa colonização, justamente quando as viagens de exploração marítima foram substituídas pelas expedições terrestres, com o objetivo de invadir e dominar os espaços considerados privilegiados em recursos naturais. Nesse sentido, nossos rios serviram de caminho para as expedições que, por sua vez, contribuíram para com a escravização dos índios, bem como para a fundação de vilas e cidades. Não são poucos os documentos da coroa e de particulares que tratam da presença de estrangeiros no Brasil, principalmente de franceses, os quais faziam comércio de produtos brasileiros, em especial o pau-brasil. De acordo com o contido nos documentos da coroa portuguesa, a colonização tinha também como objetivo a exaltação da fé católica e o proveito para o rei e para os súditos. No século XVI e século XVII, Brasil sendo colônia de Portugal, a educação era estritamente religiosa. A Companhia de Jesus era o principal eixo educacional nas terras brasileiras. As escolas eram voltadas para a elite e defendiam a escravidão como meio natural de desenvolvimento. Em 1549, com o apoio do primeiro governador-geral, Tomé de Souza, a Companhia de Jesus chegou às terras brasileiras, especificamente na Bahia, com os primeiros padres jesuítas, os chamados verdadeiros soldados de Cristo. Entre eles destacavam-se os padres Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Vieira. As escolas jesuítas tinham como objetivo catequizar e converter os nativos habitantes do Novo Mundo à religião católica. Além disso, os padres jesuítas exerceram forte influência na sociedade, principalmente na burguesa. Eles introduziram, no período colonial, uma concepção de educação que contribuiu para o fortalecimento das estruturas de poder hierarquizados e de privilégios para um pequeno grupo. Incutiram a ideia de exploração de uma classe sobre outra e a escravidão como caminho normal e necessário para o desenvolvimento. As escolas jesuítas tinham o papel de ajudar a perpetuar a desigualdade entre as classes sociais. Logo que chegaram ao Brasil, os padres jesuítas lançaram as bases da catequização com a criação das primeiras casas, as casas de Beabá, dando início à educação colonial em seu sentido restrito, por meio da atuação com suas escolas de ler, escrever e contar, e posteriormente em seus colégios na cidade de Salvador. Assim, marca-se o processo de criação das casas elementares, secundárias, seminários e missão espalhadas pelo Brasil. Desse modo, trataram de organizar o sistema educativo, pois eles viam a educação como ferramenta de domínio religioso e difusão da cultura europeia nas terras indígenas. Entretanto, as escolas jesuítas eram contra a exploração dos índios, pois quando estes eram escravizados, morriam de fome e doenças.
Sua proposta pedagógica se referia à ideia de universalização do ensino. A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa da Igreja Católica, fundada na Europa em 1540 por Inácio de Loyola. Era formada por padres designados de jesuítas que tinham como missão catequizar e evangelizar as pessoas pregando o nome de Jesus. O projeto educacional jesuítico não era apenas um projeto de catequização, mas sim um projeto bem mais amplo, um projeto de transformação social, pois tinha como função propor e implementar mudanças radicais na cultura indígena brasileira. No século XVIII, aconteceram as reformas pombalinas. Marquês de Pombal era ministro em Portugal e foi enviado ao Brasil para interferir na educação baseada em seus ideais liberais. A coroa portuguesa estava achando que os jesuítas estavam com muito poder e, por esse motivo, Marquês foi enviado ao Brasil com o objetivo de fechar as escolas e expulsar os jesuítas. Pode-se supor que a expulsão da Companhia de Jesus e a destruição de sua organização educacional são de ordens política, ideológica e econômica, e que os jesuítas possuíam um projeto educacional que, apesar de estar subordinado ao projeto português, para o Brasil tinha determinada autonomia, e teve papel fundamental e contribuiu para que o governo português atingisse seus objetivos no processo de colonização e povoamento da colônia brasileira.